Olá a todos e a todas, muito boa noite. É bom encontrar-nos aqui em mais um Fórum de Ideias Socialismo, com que o Bloco de Esquerda chega sempre depois de agosto, depois do mês de praia e de férias, para alguns, para os que puderam pelo menos, a um espaço de reflexão que é sempre importante, porque se nas férias também recuperamos forças, é também no debate, na discussão, que aprofundamos propostas, que pensamos em novas soluções, que fazemos um ponto de situação, que juntamos forças para o que aí vem. Eu hoje queria falar-vos de duas notícias que tivemos esta semana e que marcam aquilo que são as opções que temos pela frente e, em grande parte, muitos dos debates que vamos ter neste Fórum de Ideias cruzam-se com o que estas duas notícias nos dizem e cruzam-se com a forma como olhamos para o nosso país, para as opções que temos de fazer, para aquilo que temos pela frente. As duas notícias que tivemos esta semana e que resumem exemplarmente a ação do Governo foi, por um lado, o chumbo do Tribunal Constitucional à lei para despedir funcionários públicos e, por outro lado, termos tido conhecimento da manipulação de dados e números sobre a realidade portuguesa para justificar a exigência de mais cortes salariais num país em que os trabalhadores já suportaram tantos cortes. Em relação ao chumbo do Tribunal Constitucional, é bom fazermos uma história do que significam estes chumbos. É já a terceira vez que o governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas vê medidas centrais da sua política serem chumbadas pelo Tribunal Constitucional. E isto tem um significado. Aconteceu com o Orçamento do Estado em 2012, aconteceu com o Orçamento do Estado para 2013 e acontece agora com estas medidas para despedir funcionários públicos. Em todos os casos, nos casos de todos os chumbos, destes três chumbos de medidas centrais da política do Governo, estiveram sempre em causa duas que são medidas essenciais do Governo de direita: a precarização do trabalho e a desvalorização salarial. Poderíamos dizer que o Governo de PSD-CDS conhecem mal a Constituição, são algo incompetentes e vão tentando e errando à medida dos chumbos. Mas é bom lembrarmos a história deste Governo, a história deste PSD com a Constituição. Lembramos-nos bem que no verão de 2010, Pedro Passos Coelho apareceu na opinião pública, acabadinho de chegar à presidência do PSD, com um programa que era nem mais nem menos do que acabar com as funções sociais do Estado, pondo em causa a rede pública de escola, de educação e de saúde, e precarizar o trabalho, ao ponto de acabar com o despedimento por justa causa, tanto no público como no privado. Este é um programa muito violento da direita e um programa que teve uma reação muito forte por parte da população portuguesa. E por isso Pedro Passos Coelho, quando foi a eleições, escondeu esta revisão constitucional, escondeu este projeto, foi a eleições com um outro programa e foi com um outro programa que ganhou eleições. Mas mal chegou ao governo, o que fez foi tudo o que tinha dito que não ia fazer. Nos orçamentos de Estado, cortar subsídios. Nas alterações à legislação para a função pública, querer que o despedimento sem justa causa fosse possível. Pedro Passos Coelho decidiu que a Constituição era um alvo a bater, muito embora não tenha sufragado esse programa e não tenha sequer maioria para o fazer. É assim a democracia. Para alterar a Constituição é preciso ter 2/3 dos deputados. Pedro Passos Coelho não tem essa maioria. Não tem essa legitimidade política porque não levou esse programa a votos, mas também não tem esse poder na Assembleia da República de alterar a Constituição e ainda assim insiste. E é sempre sobre estas duas medidas, desvalorização salarial, por via dos cortes nos salários e do corte nas pensões, e precarização do trabalho. Sabemos, pois, que o centro do programa desta direita é uma transferência de rendimento do trabalho para o capital a partir desta desvalorização, a partir do ataque ao Estado Social e a partir também do desemprego massivo que criou. Não há, até agora, nenhum sinal de que a política do Governo possa ter algum dos resultados prometidos.
A desvalorização salarial está aí e está também aí uma dívida pública de 130%. O Estado ataca ao Estado Social, aí está, e está também um déficit público que não parece ter maneira de ser controlado. E temos, entretanto, como sabem, um desemprego galopante. E é por isso que percebemos, quando a notícia é que o FMI exige mais cortes salariais em Portugal, porque lhe parece que o programa de ajustamento pode ir mais longe. Porque, diz o FMI, só houve cortes salariais em 7% das pessoas que trabalham, que alguma coisa está muito errada. Primeiro, percebemos que o programa de ajustamento é mesmo isto, desvalorização salarial e, portanto, transferência de rendimentos do trabalho para o capital. Depois, porque percebemos que os números que o FMI está a utilizar não são verdadeiros. São uma mentira. São uma mentira, não sabemos se criada pelo FMI, se transmitida pelo Governo, mas a verdade é que mesmo que tenha sido criada pelo FMI, o Governo sabe que desde fevereiro que o FMI está a trabalhar com estes números e também nada fez. E, portanto, o que sabemos é que a manipulação, a dissimulação, é o que serve este Governo. Este Governo tem no centro da sua política dizer que vivemos acima das nossas possibilidades e que, portanto, é preciso sempre cortar mais. Quando a realidade o desmente, o Governo opta por manipular a realidade. A política da verdade, como gosta Pedro Passos Coelho de lhe chamar, de facto não é mais do que uma manipulação de dados, não é mais do que uma mentira para continuar a impor o mesmo programa de ajustamento que tem falhado clamorosamente até agora. E por isso é bom olharmos para aquilo que é o trabalho, para aquilo que são os salários. Diz o FMI que os salários baixaram em 7% dos trabalhadores em Portugal. Sabemos que não é verdade. Sabemos que os salários foram cortados para 27% das pessoas que estão a trabalhar. Ou seja, 27% das pessoas que estão a trabalhar têm agora salários mais baixos do que tinham antes do programa de ajustamento. Sabemos mais. Sabemos que 65% das pessoas que estão a trabalhar têm os salários congelados. E, portanto, a verdade é que 92% das pessoas que hoje trabalham em Portugal têm menos salário, seja por via de congelamento, seja mesmo a baixa de salário. Mas não acaba aqui o tremendo roubo, ser tirada 92% das pessoas que estão a trabalhar uma parte do seu salário. Porque temos uma outra parte ainda muito importante. Foram destruídos 500 mil de postos de trabalho. E, portanto, sabemos que é este 92% de pessoas que estão a trabalhar e cujo seu salário hoje é mais baixo do que era, se juntam os milhares e os milhares, as centenas de milhares de pessoas que perderam o seu trabalho e que perderam com isso todo o salário, tantas delas que estão sem qualquer apoio do Estado, sem sequer acesso ao subsídio de desemprego. É isso que se passa hoje no nosso país e é bom que saibamos de que é que estamos a falar. A manipulação dos dados para dizer que se pode cortar mais não é nem mais nem menos do que mentira. Uma mentira fabricada pelo Governo. Uma mentira em que o Governo investe para continuar com esta agressão contra os salários. E dizendo a verdade como ela é, olhando o país como ele está, sabemos que este é um Governo que tem de ser combatido. E queria falar-vos também da decisão do Tribunal Constitucional sobre a função pública e de como ela se liga a esta manipulação de números e a este processo de baixa de salários. Porque diz o Governo, e disse Pedro Passos Coelho com toda a ameaça nestes últimos dias, que uma decisão do Tribunal Constitucional que impedisse despedimentos de funcionários públicos ficava cara ao país, teria custos ao país. E disse mais. A direita tenta lançar esta mentira constante de que o que está em causa é conseguir uma igualdade entre trabalhadores do público e do privado, criando um estigma a quem trabalha para o Estado, querendo dizer que quem trabalha para o Estado é de alguma forma privilegiado e de alguma forma trabalha menos e ganha mais. E por isso é bom desmontar os mitos que têm sido criados sobre quem trabalha no Estado, sobre a função pública em Portugal. O primeiro dos mitos que tem sido criado é que não é possível despedir na função pública. Eu escuso de dizer
aos certamente vários que aqui temos, contratados do Estado, nomeadamente professores, que os despedimentos na função pública aí estão. Sabem-no todos. Portanto, é mentira que não tenham existido despedimentos na função pública. E os cortes nos trabalhadores da função pública, é preciso dizer também, têm sido nos últimos tempos com uma intensidade crescente e retiraram já nos últimos 7 anos ao Estado 20% dos seus trabalhadores. 1 em cada 4 trabalhadores do Estado deixou de o ser, seja pela reforma, seja pelo despedimento, seja pela rescisão. O Estado perdeu todos estes trabalhadores. De 700 mil trabalhadores, o Estado passou para cerca de 500 mil trabalhadores. Perdeu 200 mil trabalhadores. E, portanto, é talvez bom dizer que o problema de Portugal não é ter funcionários públicos a mais ou ter de despedir funcionários públicos. Mas, quando olhamos para o peso dos salários da função pública no PIB português, percebemos que os salários em Portugal da função pública pesam menos no PIB do que a média da OCDE ou mesmo do que pesam nos Estados Unidos da América, em que as médias andam sempre acima de 10% e Portugal está em 8% e continua a cair. Sabemos, portanto, que não é o peso dos salários dos funcionários públicos que é um problema em Portugal. E sobre salários, a segunda mentira que o Governo tem lançado sobre os funcionários públicos é a mentira de que os funcionários públicos ganham mais do que o privado. E é bom também dizer que isto é factualmente mentira. Os trabalhadores do setor público não ganham todos os mesmos, não têm todas as mesmas funções, nem as mesmas qualificações, como no setor privado, aliás. Mas o que sabemos é que os trabalhadores mais qualificados da função pública ganham menos que os trabalhadores mais qualificados dos privados. E que apenas os trabalhadores com menos qualificações na função pública ganham ligeiramente mais do que no privado. E vejam bem, com os privados a pagarem os salários de miséria que pagam aos trabalhadores com menos qualificações, se o Estado lhes pagar menos, onde é que vamos parar? Onde é que vamos parar desta injustiça de um país em que quem trabalha não consegue sair da pobreza? A função pública tem, sim, 2/3 de trabalhadores qualificados. E nisso é diferente do setor privado. Tem mais trabalhadores qualificados do que o setor privado. E os trabalhadores qualificados da função pública ganham menos do que os trabalhadores qualificados no setor privado, em média. Claro está. A função pública tem mais trabalhadores qualificados por razões que percebemos. Porque é na função pública que estão os professores que garantem a escola pública. Porque é na função pública que estão os médicos e os enfermeiros que garantem o Serviço Nacional de Saúde. Porque é na função pública que estão os investigadores. Porque é na função pública que estão os magistrados. Porque é na função pública que estão as funções sociais do Estado e as funções de soberanias do Estado, que exigem naturalmente trabalhadores mais qualificados. Qualquer pessoa que se faça a pergunta, pensem bem, onde acham que se ganha mais? No Ministério das Finanças ou na banca privada? Onde será que os trabalhadores qualificados ganham mais? E sabemos bem que não é na função pública. A terceira mentira que tem sido lançada sobre os funcionários públicos é sobre o seu horário de trabalho. Bem, todas as pessoas que conhecem funcionários públicos, que são funcionários públicos, já perceberam que esta ideia que os funcionários públicos trabalham poucas horas não é verdade, porque se vê na sua vida. Mas o que o Governo quer agora, com uma nova norma que impõe 40 horas semanais de horário normal para os funcionários públicos, o que quer o Governo com isto é dizer que o patamar obrigatório de horas mínimas para cumprir um horário normal na função pública vai ser equivalente ao máximo legal permitido para o setor privado. A média de horas de um horário normal no setor privado é 37 horas semanais. O que o Governo quer impor é que no setor público esse horário normal passa a ser de 40 horas. Não é igualdade que se procura. É sim baixar o salário dos funcionários públicos, obrigando-os a trabalhar mais horas pelo mesmo salário e por um salário que está sempre a descer. É isso que se pretende. Não há também aqui nenhuma igualdade. Quando vemos o que o Governo está a fazer, quando pensamos nesta sua perseguição louca aos funcionários públicos, temos de perceber que o que está em causa é muito mais do que os funcionários públicos.
São os funcionários públicos, naturalmente, que estão a sofrer com estas medidas. Mas o que está em causa é muito mais do que isso. O que está em causa é o valor do trabalho, que a partir de desvalorizar o valor do trabalho no setor público se desvaloriza no setor privado também. Mas é também a pergunta sobre o que é que queremos do nosso Estado. Qual é a sociedade em que queremos viver? Se acreditamos nos instrumentos da solidariedade e da igualdade que a nossa Constituição prevê, escola pública, Serviço Nacional de Saúde, se acreditamos que cabe ao Estado as infraestruturas que são mais importantes para a vida no nosso país, perguntemo-nos se quando dermos entrada num hospital, o que queremos que esteja à nossa frente é um funcionário público pouco qualificado, precário e estigmatizado. Ou se o que queremos quando entrarmos no hospital é um funcionário público que seja bem pago e que seja dignificado na sua profissão e na sua responsabilidade. Pensemos, quando entregamos os nossos filhos na escola para a sua educação, pensemos se queremos que estejam a olhar por eles, a cuidar deles, a educá-los. Se queremos profissionais pouco qualificados, precários, mal pagos, estigmatizados, ou se queremos profissionais de qualidade, com dignidade na sua carreira, que defendam aquilo que estão a fazer e que possam dar o melhor que há à escola pública. O mesmo quando pensamos nas nossas infraestruturas. Querem mesmo entregar a segurança das infraestruturas, seja das estradas, do saneamento, do que for, a profissionais precários e mal pagos, ou querem saber que há trabalhadores qualificados que todos os dias protegem a segurança do país? São essas as decisões que estão em cima da mesa. No Estado, temos não só que atrair os melhores, não só que ter os melhores profissionais com mais qualidade, porque é a eles que damos a responsabilidade das funções máximas, das funções sociais, das que mais precisamos e das funções de soberania. Como temos de ter a certeza que têm a segurança no trabalho que lhes dá a independência. Podemos nós ter confiança que um serviço público nos trata com transparência, com equidade. Se o trabalhador que estiver à nossa frente, em vez de ter segurança no emprego, depender da arbitrariedade do diretor de serviço, podemos nós ter confiança de que temos a melhor prestação pública. Se o trabalhador que estiver à nossa frente depender dos humores do poder público a cada momento, podemos nós entregar funções que são de segurança, de regulação da atividade económica privada, a profissionais precários, que não sabem nunca se têm emprego no dia seguinte e que, portanto, não terão nenhuma independência dos interesses económicos e dos poderes económicos. É isto que se discute quando se discute a função pública, quando se discute como é que os trabalhadores da função pública vivem, trabalham, como podem ser as suas carreiras dignificadas, como devem ser respeitados. É a diferença entre ver no Estado aquilo que é de todos e serve todos, ou ver no Estado uma oportunidade de negócio. E a verdade é que este governo, a única coisa que vê no Estado é uma oportunidade de negócio. Vemos isto em tudo. Seja na forma como se pensa, como na educação se pode retirar mais à escola pública para entregar mais à escola privada, seja nos contratos que se faz na saúde com privados, seja nas privatizações, do CTT, às águas que querem abrir, seja na confusão permanente dentro do próprio governo, entre interesses privados e interesses públicos, em que quem esteve um dia a defender a finança privada está no dia seguinte no governo ou como assessor do governo a tomar as decisões públicas. Para este governo nunca há conflito de interesses, porque nunca há interesse público. É apenas o interesse privado e vê sempre o Estado como uma porta giratória para os interesses privados. Não o vemos assim. Sabemos que o Estado não pode ser essa porta giratória dos interesses económicos privados. Mas sabemos mais. Sabemos que é mentira quando nos dizem que o Estado Social é um custo. Sabemos que o Estado Social não é um custo para a economia, não é um custo para a nossa vida,
Pelo contrário, o Estado Social significa desenvolvimento, significa riqueza. Pensem no que Portugal conseguiu nos 40 anos de democracia. De um país em que 1 em cada 5 pessoas eram analfabetas, para um país em que há muito mais qualificação. Tanto há por fazer ainda, mas tanto e tanto que andamos. Pensem o que era um país sem Serviço Nacional de Saúde, com taxas de mortalidade de terceiro mundo, e o país que somos hoje, com uma rede de cuidados de saúde em todo o país, e claro, tanto que há para fazer, mas tanto que andamos neste tempo. E neste tempo em que andamos, neste tempo em que se construiu o Estado Social, aquilo que se construiu foi qualificação. Aquilo que se construiu foi desenvolvimento, foi produtividade. O Estado Social tornou Portugal um país capaz de produzir mais riqueza. Tornou a sua população mais qualificada. E é o investimento no Estado Social que pode continuar a fazer com que Portugal quebre os seus atrasos de qualificação, de qualidade de vida, que quebre todos os atrasos que são empecilhos na sua economia, no seu crescimento, na sua qualidade de vida. Não é um custo, é uma riqueza. E é uma riqueza que é paga por quem trabalha. E é por isso que os atentados contra o Estado Social são também parte deste programa da direita de desvalorização salarial e precarização do trabalho. Porque o Estado Social é pago por quem trabalha. Toda a gente que trabalha com os seus impostos, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, paga a escola pública para todos e todas, seja qual for o rendimento. Paga ao Serviço Nacional de Saúde, que tem de servir todos e todas, independentemente do seu rendimento. E, portanto, sabemos que em Portugal, país de salários baixos, país de salários desiguais, o Estado Social, que é pago pelo esforço de quem trabalha, é a parte mais igual do nosso salário. Termos direito a cuidados de saúde, termos direito à educação, termos direito à proteção social, não porque alguém ofereça, mas porque quem trabalha contribui solidariamente para que assim seja. Atacar o Estado Social é também uma forma de atacar o salário. Ataca-se o salário porque se retira aquilo que é de todos, fazendo com que quem depois possa pagar, pagará a educação a um privado, quem depois possa pagar, pagará a saúde de qualidade a um privado. Cortam sempre. É sempre o mesmo programa. Precarização laboral, desvalorização salarial. E é, portanto, importante afirmar que não são as decisões do Tribunal Constitucional que têm custos para o país. O que tem custos para o país é a política do governo. Nestes 2 anos a dívida pública subiu para 130%, temos uma recessão como nunca tínhamos visto, 1.500.000 pessoas sem emprego, destruíram-se 500 mil de postos de trabalho. E o único emprego que foi criado na era da Troika é o subemprego, precário e por 310 euros ou menos. É também a pressão da precarização e do desemprego a desvalorizar o salário, como quem aponta todos os dias a quem trabalha a este país, dizendo-lhe: não queres, há uma data de pessoas à espera por fazer por menos. E com esta chantagem permanente, baixar sempre mais. E é por isso que sabemos que a cada corte que aceitamos, que a cada precarização do trabalho que aconteça neste país, virá nova precarização, virá mais desvalorização salarial, virá mais perda e mais recessão. É contra esta espiral. Esta espiral que é recessiva, mas que é também uma espiral de destruição do que foram as conquistas da democracia. As conquistas de quem trabalha e de quem lutou para sair de um país atávico para um país moderno, onde se pode trabalhar de cabeça erguida. Sabemos que neste momento há muito desespero em tantas e tantas pessoas. É um desespero que se percebe pelos ataques constantes de que nos sentimos alvo. É um desespero que se percebe pela dificuldade grande na vida concreta de cada um e de cada uma, com os cortes dos salários, com o desemprego, com a imigração, com a precarização. Mas sabemos que nestes momentos de desespero
não pode nunca a impotência ocupar o espaço público. A responsabilidade é outra. A responsabilidade da esquerda é a resistência e é a alternativa. E nós não faltamos a essa responsabilidade. A responsabilidade de alargar a luta, criar resistência, de estar presente. Temos tido más notícias com este governo, mas temos também boas notícias. Sabemos que há instituições que funcionam. Sabemos que as instituições funcionam quando o Tribunal Constitucional, por exemplo, diz que não pode haver despedimentos sem justa causa na função pública. Sabemos também do poder da organização popular em lutas que foram vitoriosas, como ao 15 de setembro, contra a TSU. Ou como a luta dos professores, que obrigou Crato a recuar. Sabemos também de novas formas de organização que aí estão para mostrar que há um país que não se resigna. Pensemos, por exemplo, no que é a capacidade de organização dos reformados, que era algo que nem sequer existia e que agora é uma verdade incontornável no cenário político português. Pessoas que trabalharam toda uma vida, que contribuíram com o seu trabalho para a construção da democracia, do Estado Social, e que não aceitam que as tratem como um peso que não são e que exigem ser tratadas com dignidade como devem ser tratadas. Há novas formas de organização. Há novas formas de resistência e as instituições ainda funcionam. Pedro Passos Coelho saiba que não tem um país arrasado pela sua frente onde pode entrar com os bulldozers a destruir o Estado Social. Não é disso que se trata. Este é um país que resiste, de gente que construiu com grande luta aquilo que é o desenvolvimento do país, a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, a segurança social. E esse país continua ativo, organiza-se, luta, continuará a lutar e não deixará que esta direita radical destrua aquilo que é a modernidade, o desenvolvimento, a igualdade e a solidariedade em que se funda o nosso país. Sabem, vamos daqui a nada ver um documentário e ouvir depois até ano sobre o que se passa na Grécia e a realidade do que é a degradação do Estado Social e formas de responder à esquerda. Temos de debater diferentes formas de responder. Temos que estar preparados para, com novos ataques, novas respostas também têm de surgir. Não temos estado preparados. Sabem bem que o Bloco de Esquerda tem estado em todas as lutas, nas lutas institucionais, correndo ao Tribunal Constitucional e continuará a estar. Nas lutas também na rua, apoiando-as, apoiando todas as intervenções e juntando sempre forças na resistência e contra este governo. Sabem que temos dito da alternativa. Sabem que aquilo que precisamos não é de cortar no Estado Social que traz a modernidade, mas sim de criar emprego para que o nosso país possa crescer. E que para isso o Bloco de Esquerda tem apresentado as propostas que já conhecem: renegociação da dívida, um novo sistema fiscal, controle público do crédito, poder recuperar salários, pensões, ter um mercado interno que possa ser vivo e que possa permitir ao país também crescer. Não ficamos contentes por termos já propostas. Precisamos sempre de as pensar mais, de atualizar as propostas, de ter novas ideias e de juntar mais força, mais protagonistas às propostas alternativas. É também para isso que serve o Fórum Socialismo. Nestes dias vamos falar de Estado Social, de dívida, de euro, da Europa. Vamos também olhar para o resto do mundo, das ruas do Brasil ao que restou das primaveras árabes. Teremos com certeza a oportunidade de entre nós discutir o que se está a passar na Síria e discutir os argumentos de quem sabe que não é nunca juntando guerra à guerra que se protege a população massacrada. Estaremos também a debater a cultura, o ambiente, as cidades, o desenvolvimento, a democracia, as formas de participação, os direitos civis. Estamos em todas as lutas como sempre estivemos. Sempre juntando forças, sempre abertos a mais pessoas, a mais ideias. Sempre a saber que a responsabilidade da esquerda, no momento mais difícil, é este mesmo: juntar forças, não virar as costas à luta. Muito obrigada.